Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama a palavra de Deus? Então vem ler ela toda comigo. Se a resposta é sim, eu te aguardo aqui todos os dias na série A Bíblia, porque nós estamos lendo diariamente 2 capítulos e vamos ler aqui no canal Bispo Fabrício Dias, que sou eu, todos os dias 2 capítulos para lermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Bora ler comigo? Hoje nós vamos ler o livro de Mateus capítulo 9 e capítulo 10. Seja bem-vindo à leitura da Bíblia toda junta com o Bispo Fabrício Dias. É um prazer ter você aqui comigo, em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para poder ler comigo. E se você não tiver a Bíblia, eu gostaria que você ficasse ligadinho comigo aqui e ouvisse a palavra. Bispo, eu não tenho leitura. Bispo, eu não tenho o dom da leitura. Eu não tenho uma Bíblia. Você vai ouvir junto comigo e vai se alimentar da palavra de Deus. Mas se você tem uma Bíblia ou pode providenciar uma Bíblia, eu quero que você providencie uma Bíblia para você ler diariamente comigo. Nós estamos nesta maratona aqui no ano de 2023, né? E se você chegou depois, posteriormente, que nós já encerramos a leitura, você é um agraciado, né? Você já tem a Bíblia toda aqui para lê-la completa. Agora, se você está em tempo real comigo aqui, nós estamos todos os dias lendo 2 capítulos para nos encher da palavra maravilhosa de Deus. E eu quero te fazer um convite. Você aceita? Eu posso te convidar para fazer parte dessa família do canal Bispo Fabrício Dias? Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Eu queria que você clicasse nele e você se inscrevesse, né? Como aqui já é um inscrito aqui, mandou uma mensagem aqui para mim aqui, a dona Mônica Milani, o Rô Beverico, também aqui a dona Célia é uma inscrita do canal, a minha esposa, né, minha querida e amada pastora Jéssica, é uma inscrita do canal aqui, com o DCJ Sotan, que é o nome aqui da conta dele, a dona Maria Augusta também já é uma inscrita, a Larissa, essas pessoas que eu estou falando são pessoas que têm feito a leitura diariamente comigo. Tá aqui também, ó, a dona Aparecida Rosa, obreira Cida da Igreja Mundial, dona Edivânia Costa, Luzimar, lá de Carnaumbais, a dona Sandra também está aqui com a gente, Francisca Rodrigues, Leidiane, Simone Simoni, várias outras pessoas que está aqui deixando registrada a sua participação aqui na leitura diária aqui com o Bispo Fabrício Dias. Vem fazer parte dessa família, vem se inscrever aqui e ler a Bíblia toda comigo. Já abriu a sua Bíblia aí? Já? Deu certo? Então bora meditar. Mateus capítulo 9, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Já deixa aqui o seu joinha aqui, o seu like aqui, porque cada like que você deixa, você me ajuda a levar essa palavra a mais pessoas, tá bom? Bispo, e se eu não tenho a Bíblia, como que eu faço? Você só ouve comigo aqui e vai ser uma bênção. É estudo que está sendo realizado? Não, é uma leitura da palavra de Deus, para sabermos o conteúdo dela. E depois que acabarmos de lê-la toda, até Apocalipse, nós vamos estar fazendo um estudo de capítulo por capítulo, junto com você. Bora lá? Vem meditar comigo. Versículo 1 diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Eita Deus! Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? Qual que é mais difícil? Jesus perguntou. Falar: estão perdoados os seus pecados? Ou levanta e anda? Versículo 6 de Mateus capítulo 9 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha que interessante. Essa autoridade foi dada
aos homens. Vai se enchendo da palavra de Deus aí, tá bom? Vai se enchendo da palavra de Deus aí comigo. A vocação de Mateus, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Ele chamou o Mateus para ser seu discípulo, né? Bora continuar. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Olha que pergunta que eles fizeram. Por que Jesus está misturado aí com os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que palavra forte, hein? Meu Deus. Falando de palavra forte, quando nós entrarmos aqui no segundo capítulo, que vamos ler também o capítulo 10, no intervalo, enquanto eu estiver falando ali com você, para tomarmos um ar, eu quero que você coloque qual parte mais forte você achou aqui do capítulo 9, tá bom? Qual versículo você achou mais forte? Para mim, já começou a ser esse aqui, né? Jesus falando que ele veio para os doentes, né? Aqueles que precisam, né? Ele usou a simbologia até do médico, mas eu não quero influenciar você como o versículo mais forte aqui do capítulo não, tá bom? Bora continuar. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Bispo, tem algumas coisas que eu não estou entendendo. Eu não posso entrar aqui a fundo, porque ficaria muito extenso o vídeo. O intuito aqui é lermos 2 capítulos por dia. O estudo vai vir logo depois da leitura, quando nós completarmos a leitura da Bíblia. Combinado? Fica combinado assim? Tá certo? Quem concorda aí? O pedido de um chefe, no versículo 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Nós estamos lendo os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ver que muitas palavras vão estar nos 3 evangelhos, e cada uma enriquecendo os detalhes da outra. Essa aqui vai ser enriquecido muito essa leitura lá em Lucas. Lá em Lucas 8 vai ser muito enriquecida aqui esta leitura, tá bom? Bora lá. Versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada, né? E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã, foi curada da hemorragia, né? A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas ela dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama destes acontecimentos correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Os evangelhos é bom por causa que a gente vê muito o poder de Jesus, não é verdade? Quem gosta também aí do Novo Testamento é uma bênção, né? Os evangelhos principalmente. Partindo Jesus dali, no versículo 27,
Seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Olha que interessante. E principalmente, né, a importância de termos fé. O que é fé? Certeza. Hebreus, ali no capítulo 11, fala assim que sem fé é impossível agradarmos a Deus, né? É impossível agradarmos a Ele sem fé. Então, seja feito conforme a sua fé, né? Vamos continuar? Versículo 30. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. É impossível não divulgar tanta bênção, não é verdade? E já aproveitando e falar em divulgar, eu conto com a sua divulgação desta leitura aqui, para a gente chamar mais gente nesta corrente do bem, para lermos a palavra de Deus, tá bom? Depois que encerrarmos, manda no WhatsApp aí para pelo menos umas 50 pessoas, para a gente ler a Bíblia junto, combinado? Vamos lá, versículo 32 tem um título: a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se deles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. O povo ficou admirado, né? Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Olha, falando que Jesus estava expelindo o demônio pelo poder do demônio. Que loucura, né? Mas vamos lá. O título da próxima leitura começa assim, ó: Jesus ia por toda parte, fazendo bem a seara e os trabalhadores. E percorria, no versículo 35, Jesus toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha, Jesus orientando os discípulos: tem muita gente sofrendo, são poucos trabalhadores para cuidar delas. Então, vamos orar a Deus para que se multipliquem os trabalhadores, para mais pessoas aí serem cuidadas, né? Muito bonita essa passagem aqui no capítulo 9 de Mateus. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus e acredito que você tenha aprendido a gostar aqui comigo, ou já é um amante da palavra de Deus, já adora a palavra de Deus também. Se você tem gostado, o que eu peço para você? Que você sempre fale para mais pessoas, porque aquilo que nós temos, nós podemos entregar para as pessoas. Se você está recebendo a palavra, passe a palavra para mais pessoas e principalmente fala aqui do canal, porque é gostoso, né? Você tem uma pessoa lendo junto com você, né? Então vamos para o capítulo 10, a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. É o capítulo 10 e nós vamos encerrar aqui a nossa leitura de hoje sendo 2 capítulos, tá? É a Bíblia toda sendo lida aqui no canal, junto com o Bispo Fabrício. 2 capítulos por dia, tá bom? Bora lá. Capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. As instruções para os 12, né? Os 12 discípulos receberam instrução de Jesus, e nós vamos ver quais foram essas instruções no versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios,
nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graças dai, né? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficar até o retirar-vos. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Está vendo a importância de nós recebermos a palavra de Deus? As orientações aqui foram bem explícitas, né? Então vale a pena a gente receber com todo carinho a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. As admoestações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos acoitarão nas suas sinagogas. Por minha palavra serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servirem de testemunho, e eles aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedida o que haver de falar. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Olha que interessante, não precisamos nos preocupar nem com o que vamos falar, né? Tá vendo? É importante você falar, Espírito Santo, fala através da minha boca. Olha que interessante. Versículo 21. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, né? E os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Continuando aqui. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Olha que orientações, né? São orientações, coisas que você não sabia, talvez, que estavam na Bíblia. Talvez até que você está passando, e hoje Deus está falando, ó, está passando isso, é porque você tem a palavra dentro de você. Então fica firme, que quem deu a palavra é fiel para te proteger, tá bom? Vamos encerrar aqui. Os estímulos, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não o temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, né? Dizei-o à plena luz. E o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto alma como corpo, né? Jesus falando dele, né? Não temais aos homens, mas temam assim. Esse temar é ter medo, né? Não tenha medo do homem, tenha medo e tenha respeito, a reverência a Deus, né? Porque os homens têm que ser respeitados. Só que o homem não tem autoridade sobre a tua vida, principalmente guardado pela mão de Deus. Continuando o versículo 29.
Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais vale vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. As dificuldades, já estamos encerrando a leitura de hoje, tá bom? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Para encerrarmos, as recompensas. Faltam 1, 2, 3 versículos e encerramos a leitura de hoje. E nós já vamos nos programar para estarmos juntos aqui amanhã. Combinado? Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá o seu galardão. Glória a Deus. E aí, gostou da leitura de hoje? Foi bênção para a sua vida? Para mim tem sido diariamente. A palavra de Deus, ela me fortalece. Eu tenho certeza que está fortalecendo você. Então, só fazendo aquele pedido, se você está acompanhando, é novo, a primeira vez que foi apresentado para você, alguém te falou e você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações para você ler a Bíblia toda comigo. E se você já está aí na caminhada, já está lendo aí há um tempo a Bíblia comigo, permaneça na fé, não desista, porque vai valer a pena você completar esse ciclo espiritual, tá bom? Ó, deixa o seu joinha aqui e compartilha no seu WhatsApp, em especial com as pessoas que você ama, esse projeto da leitura da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, com o Bispo Fabrício, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, do seu Bispo. Deus te abençoe. Amanhã eu te aguardo aqui no nosso canal da Palavra de Deus. Tchau, tchau.